Boa noite, pessoal. Estou divulgando o link aqui, então. Boa noite, Malek. Boa noite, Yuzu. Boa noite. Fala, Yuzu. Boa noite. Obrigado pelo convite aí. Tô animado aí, hein? Vamos ouvir a tese. Beleza. É um prazer apresentar aqui a tese de JSL para vocês. E, bom, começando por me apresentar, né? Meu nome é Yuzo, eu trabalho aqui na Trígono Capital. Acho que agora deve ter uns 6 anos. Antes eu trabalhava numa casa de research e bom, eu gosto bastante das small caps, né? Eu sempre me interessei bastante por elas e hoje eu sou co-gestor aqui de um fundo dentro da casa também. E a JSL é uma das maiores posições. Então, estou bem animado por apresentar o case, apesar de eu não ser o analista da tese aqui, na verdade, que analista é o Guilherme, o meu colega, mas aqui a gente, sim, todo mundo tem que estudar todos os cases. Então, todo mundo tem que dar opinião também. Acho que é saudável, assim, né? Porque sempre tem uma contraposição. Se você é o dono da tese, muitas vezes os outros analistas e o gestor têm uma certa reticência de contrapor você, né? Mas está todo mundo estudando, fica uma troca de ideias melhor, né? Eu diria. Então, acho que vai ser um bom exercício aí para todo mundo. É um case que eu diria que é super. É uma tese compounder, né? Então, é aquela clássica tese de consolidação. E é um case que realmente tem conseguido, né? Crescer e se sagrar como a maior transportadora do país, né? Então, a gente vai entender aqui os números por trás, também entender o que a gente está enxergando para os próximos anos da empresa e porque é uma das maiores posições aqui do fundo que eu faço cogestão. Boa, legal. Eu queria só aproveitar aqui também, se o Yuzu puder falar um pouco da trajetória acadêmica dele, eu acho que é importante para o pessoal conhecer, que inclusive quando eu recebi a bio eu fiquei bastante impressionado. Eu sempre estudei bastante, né? Assim, sempre fui um nerd, assim, digamos. Então, durante o ensino fundamental, a gente não tinha dinheiro para pagar escola particular, etc. Então, eu estudei para passar no concurso do Colégio Militar, que era um colégio bom e de graça, né? Então, acabei entrando lá no Colégio Militar de Brasília, eu sou de Brasília. E lá eu tive contato assim com várias ideias do que fazer na faculdade. Acabei entrando no ITA, né? Aí estudei engenharia mecânica no ITA e também eu formei em economia na USP também. Então, e depois disso, estou trabalhando, né? Até durante a graduação também já trabalhava. Boa, legal. É bom reforçar, então, o currículo aqui do analista que está fazendo a apresentação para vocês. Parabéns aí, Isu, bem legal ver a trajetória, tá? Pessoal, então, só reforçando, a ideia aqui é fazer uma apresentação sobre a companhia, abrir algumas projeções que eles têm em relação à empresa, tá? E aí vocês podem mandar perguntas através tanto do chat quanto também nos canais, tá? Que a gente vai estar de olho. Bom, então, a apresentação na tela, fica à vontade, Zu. Beleza, então, eu já dei uma introdução rápida sobre a empresa, né? A JSL é uma das controladas do Grupo Simpar, né? O Grupo Simpar é um grupo, hoje em dia, é um grupo gigantesco, né? Uma das maiores empresas do país. Assim, ela tem influência sobre diversos setores da economia. É uma empresa assim que realmente se consolidou como uma das gigantes aí do Brasil. E ela, na verdade, começou como a JSL. Então, é Júlio Simões Logística, né, a sigla. O Júlio Simões é o pai do Fernando Simões, que hoje é o cara que é basicamente o dono, né, do Grupo Simpar. E a empresa ela começou fazendo transporte principalmente para a Suzano. Foi o primeiro cliente ali.
Começou no interior de São Paulo, fazendo transporte de tora e tal, e de celulose, e acabou que virou assim, uma empresa gigantesca, né? É importante comentar sobre o processo de cisão que ela teve do Grupo Simpar. Então, assim, o Grupo Simpar é até interessante que ele tradeava sobre o ticker JSL G3, que é o mesmo ticker da Júlio Simões hoje. Só que quando ele tradeava nesse ticker JSL G3, ele tinha todas as empresas, né, controladas embaixo dele e tal. E aí eles foram, a estratégia do Grupo Simpar foi fazendo abertura de capitais de diversas subsidiárias, né? Então, a Movida, a Vamos, né, que são as mais conhecidas, e a JSL também, foram empresas que saíram do Grupo Simpar e abriram capital, né? A fatia de controle ainda é do Grupo Simpar, mas elas têm participações minoritárias que negociam na Bolsa. E aí deu uma confusão, que quiseram trocar o nome do grupo Júlio Simões para Grupo Simpar, para evitar para diferenciar, né, a operação de transporte da operação da holding, né, que controla todas as outras empresas embaixo. E acabou que, no final das contas, hoje a JSL, que é a empresa originária do grupo, né, ela negocia com esse ticker JSLG3, né. Então, ela fez o IPO já em 2010, né, mas ela não era diferenciada do Grupo Simpar. Ela se tornou diferenciada depois da reorganização societária, e aí em 2020, ela conseguiu negociar e está caminhando aí com as próprias pernas, né? É uma empresa gigantesca, ela tem mais de 27 mil funcionários, né? É uma empresa bem grande, tá espalhada agora em vários países. Antigamente principalmente recentemente, ela tem começado essa expansão internacional, mas aqui no Brasil, ela tem um espaço ainda gigantesco para crescer, tá? Bom, então, até comentando, é interessante esse aspecto aqui da liderança de mercado dela, né? Se você eles botaram até esse slide no Day, eu até esqueci de botar na apresentação, mas eu vou descrever o slide aqui, é bem interessante. É um slide que mostra os top 10 transportadores do Brasil ano a ano, né? Então, você tem ali a Júlio Simões está ali, você tem várias outras, né? Cometa, um monte de empresa, e de 5 em 5 anos, todas as empresas mudavam, né? Não tinha mais a empresa que estava 5 anos atrás no top 10 sumiu. E 5 anos depois a mesma coisa. Então, nesses ciclos de 5 em 5 anos, as empresas simplesmente somem. E a JSL continua sempre no topo. É bem interessante a constatação desse fenômeno, né? Porque mostra que é um setor que ele realmente é difícil. Então, não é um case de consolidação em um setor super rentável, o melhor setor do mundo, né? Tipo, a logística é um setor realmente difícil, ele tem muita informalidade, é um setor que, se você não tiver um cliente que ele é alinhado com você, o cliente pode acabar te prejudicando muito, dependendo, né? Então, às vezes, você não tem garantia do cliente, o cliente te deixa na mão, e os clientes também têm muito medo de serem deixados na mão pela fornecedora de transporte, né? Então, as grandes empresas, elas sempre procuram um transportador confiável, que, como eu pude dar exemplo aqui, de 5 em 5 anos, tem um monte de empresa que quebra, né? Na pandemia, quantas empresas de transporte não quebraram, né? Então, o Brasil, ainda mais no Brasil, né, é um país complexo e o setor de logística ele é um setor primordial para a maioria das empresas, né? Você tem que receber o seu estoque a tempo, você tem que descarregar a tempo, então todo esse processo ele envolve uma confiança muito grande com o fornecedor de transportes, né? E aí, falando em confiança, é importante ressaltar que, por exemplo, a Suzano, como eu falei, foi um dos primeiros clientes da JSL, foi basicamente a origem, até hoje é cliente, um dos maiores clientes, inclusive, da JSL, e tem
mais de 10 contratos com a JSL até hoje, né? Inclusive projetos grandes. Eu vou até comentar sobre essa questão da importância da escala, né? Então, por exemplo, esse Greenfield que eles fizeram recentemente é um projeto gigantesco, né? Então, você precisa de um cara ali que tenha muito caminhão, muito funcionário, para poder bidar, para poder entrar ali no processo competitivo de um projeto gigantesco que nem esse Greenfield que eles fizeram lá no Mato Grosso, né? Então, por conta disso, na verdade, a JSL basicamente foi a única empresa que seria plausível conseguir o contrato, né? Boa parte dos concorrentes hoje, depois da pandemia principalmente, eles não têm uma capacidade financeira frouxa, digamos assim, né? Eles não têm aquele colchão de liquidez para comprar, sei lá, 400, 300 caminhões do dia para a noite, assim, né? Que é o caso da JSL. Então, é bastante importante ressaltar essa questão da vantagem competitiva da escala e também da confiabilidade, né? Como eu falei, eles têm muita história já no setor. E aí, agora aqui mostrando a concentração de mercado, né? O Brasil é 2%, e assim, a JSL, só a JSL é 1%, mais ou menos. Então, para vocês verem que, assim, tem um mar enorme ainda para a JSL poder explorar, mas, ao mesmo tempo, ela está muito à frente das outras, né? Se você somar os 9 depois dela, né, que ela é a primeira, mas os 9 que estão em seguida dela, maiores transportadores, dá a receita dela. Então, ela está muito na frente aí nessa corrida de concentração de mercado, e isso ajuda muito ela no processo de crescimento inorgânico, que é uma coisa que eu vou comentar aqui em seguida. Bom, então, aqui comentando uma das principais vias de crescimento dela, que é a aquisição, né? Tem várias empresas aí que estão citadas no slide, que são empresas que foram adquiridas nos últimos anos. Inclusive, no ano de 2022, ela praticamente não adquiriu nenhuma empresa, né? Só adquiriu a Truckpad, mas a Truckpad foi um ticket muito baixo ali que ela pagou, porque ela deu uma freada no processo de aquisições, que ela queria digerir as empresas que ela tinha adquirido, e o cenário de taxa de juros estava bem, assim, desfavorável para a realização de aquisições, né? Isso é uma observação muito importante, porque a gente sabe que o Grupo Simpar ele é conhecido por ser bastante agressivo nas aquisições e alavancagem, crescimento e tal. E a JSL, na JSL isso não ocorreu, né? E uma das peças importantes ali, uma das peças chaves da JSL é o CEO Ramon, que é um cara que veio da Fadel, que foi uma dessas primeiras adquiridas aí, em novembro de 2020. Esse CEO, o Ramon, ele é um cara super conservador, é um cara que olha sempre última linha, e ele tem um perfil um pouco diferente de crescimento mais disciplinado, assim, né? Então, não que o Grupo Simpar não tenha essa intenção de crescer com rentabilidade, mas ele é mais conservador nesse aspecto, né? Então, por exemplo, na própria aquisição da IC, uma das primeiras coisas que ele fez foi descontinuar os contratos, né? Então, não renovar os contratos com baixa rentabilidade. Mesmo que caia a receita, ele não quer contratos com baixa margem, enfim. Então, ele é um cara que realmente ele é acionista da empresa também, né? Quando foi adquirida a Fadel, ele tem uma participação ali da aquisição da Fadel, só que em ações da JSL, né? Então, ele é um cara que está ali como um sócio também da empresa e está muito preocupado com a rentabilidade. E aí isso se reflete também na média aí de múltiplo de aquisições, né? 4,7 pré-sinergias. A gente vai comentar um pouco, até vou passar aqui logo para mostrar aqui
o histórico, né, das aquisições. Então, por exemplo, a Marvel cresceu 46% ano a ano, Rodomeu 41%. Então, são crescimentos assim explosivos que ocorrem depois da aquisição, geralmente, porque a JSL ela dá um gás muito grande para a empresa quando ela adquire a empresa. Então, desde capacidade financeira para a realização de CAPEX, por exemplo, no caso da Fadel, né? O principal cliente da Fadel é a Ambev. Inclusive, é um aspecto importante aí para ser considerado, porque para você crescer sendo fornecedor de um serviço para a Ambev, você tem que ser muito competente, né? Porque a Ambev ela é conhecida por espremer muitos fornecedores. Então, se você conseguiu crescer, se rentabilizar em cima da Ambev, é porque você é um cara muito, muito competente, né? Então, a Fadel, o principal cliente é a Ambev, e a Ambev sempre queria que a Fadel prestasse serviço para elas de forma internacional. Então, tipo, na África do Sul, por exemplo, a Ambev falava, pô, você tem que vir para cá, tá difícil aqui os transportadores locais, eu preciso de você aqui na África do Sul, assim, já está aqui o contrato garantido, você só precisa vir. Só que a Fadel não fazia isso porque era um CAPEX muito grande, era um risco grande que eles iam correr na África do Sul, mesmo que fosse rentável, se eles tomassem um tombo, podia ser o fim da empresa, né? E aí, com a JSL, isso não ocorre, né? Você consegue ter uma capacidade financeira ali, um porte muito maior para você poder entrar nesse tipo de projeto, que é o que ocorreu, né? Então, a JSL hoje, pela Fadel, está na África do Sul e vários outros países, né? Então, basicamente, eles tentam fazer essas aquisições aqui, vou ter o slide para mostrar, né, os setores. Então, eles pegam os setores que eles não têm tanta expertise ou que eles não estão inseridos, né, para complementarizar complementar o portfólio deles, né. Então, químicos, aí e-commerce, full truckload, né, que eles não fazem a entrega na ponta, né, mas eles fazem, tipo, entre o armazém e outro, entre o porto e o armazém, né, de distribuição, refrigerados e congelados, transporte de químicos, combustíveis. Então, tem vários tipos de transporte, cada tipo de transporte tem sua particularidade, e eles adquirem as empresas não só para conseguir o caminhão, os funcionários e tal, mas também para conseguir a expertise, né? Isso é o mais importante, na verdade, a expertise e os clientes. Então, quando você tem acesso a um cliente, você faz um tipo de transporte para o cliente, você consegue pegar outros contratos de transporte, você consegue fazer esse cross-sell, né, que é muito importante para empresas prestadoras de serviço, e é uma coisa que tem dado certo, né? Não é só, assim, a empresa prometeu, quando fez a cisão lá da Simpar, e ela vem entregando. Foi a empresa que mais cresceu o lucro aí do Grupo Simpar, disparado, né, desde que se separou do grupo. Então, a JSL é um case aí de sucesso, eu diria. Bom, então aqui são só uns dados interessantes, né, para a pessoa saber que é novo mercado, tem um free float de 22%. Isso é bastante importante, porque um dos principais problemas, eu diria, do case hoje é a liquidez. Porque como ela é uma small cap e ainda só tem 22% do free float, a liquidez não é das melhores, né? Vou até pesquisar aqui quanto que está a liquidez dela, mas assim, não é uma das melhores liquidez do mundo, não. 4,5 milhões por dia a DTV. Então, é um problema, né? E eu entendo que isso cause um desconto na precificação, a gente vai comentar da precificação um pouco mais à frente, mas é um problema que eles entendem que é um problema, eles reconhecem e eles estão tentando melhorar isso, e a gente vai comentar de um possível follow-on mais para frente, né? E aí eu comentei do CEO e tal. Aqui estão as linhas de receita dela, né? Então ela tem a operação dedicada.
Então, novamente, dando o exemplo da Suzano aqui. A Suzano tem as florestas, as toras de madeira tem que ir para a fábrica, a celulose da fábrica tem que sair para o porto, então tudo isso a JSL faz. Tipo, o caminhão que vai pegar a tora de madeira na floresta tem que ser um caminhão do modelo específico tal. Então eles compram um caminhão ou eles podem também arrendar, mas assim, essas operações dedicadas praticamente tudo asset heavy, né, que está aí descrito, né, que é basicamente quando a empresa tem o ativo ali que ela está operando. Então, ela tem um caminhão lá que opera transportando tora na floresta, leva a tora para a fábrica. Na fábrica, ela tem um outro caminhão lá que pega a celulose e leva para o porto. Então, tem todo ali um cronograma que é combinado, né? Ele é feito junto com a empresa, né? Então, é realmente uma parceria que tem ali. Um é dependente do outro. Né? Então, a Suzano depende da JSL no sentido de entregar as coisas no tempo, fazer tudo certinho, e a JSL também é dependente, né? Que todos aqueles funcionários que estão ali, eles estão prestando serviço para a Suzano. É uma quantidade de funcionários absurda, que nem eu falei, assim, tem quase a mesma quantidade de funcionários que a própria empresa tem na fábrica, né? É uma coisa muito importante para ambas as empresas, né? E aí você tem o transporte de cargas, que aí geralmente, não 100%, mas muitos casos eles funcionam mais como um hub para levar o serviço até o cliente e conseguir operar com o autônomo, né? Então, o autônomo está lá, a Gerdau fala com ele, sei lá, tem que transportar tantas longarinas daqui para lá, tal dia. Aí eles têm lá os autônomos que são parceiros deles e aí eles subcontratam para levar, né? Só que aí, óbvio que tem um controle de qualidade altíssimo, né? Eles estão com o nome deles lá em risco, né? Então, eles têm um controle de qualidade muito grande, controlam toda a trajetória, enfim, né? É uma coisa super administrada ali. Claro, né, tem uma questão tem um financismo muito forte, né? Em que sentido? Esse setor, é importante comentar isso para a gente ter um entendimento maior do setor. Ele é um setor, como eu falei, extremamente informal. Então, por conta da informalidade, ele é um setor que muitas vezes não faz muita conta. O cara transporta lá, mas ele não pensa na depreciação do caminhão dele, ele não pensa na hora de trabalho dele, ele não pensa no custo de capital empregado no caminhão dele, né, do custo de oportunidade daquele capital do caminhão. Então, são uma série de questões ali e o cliente é a mesma coisa, né? O cliente às vezes não sabe quanto que seria o correto ser cobrado e tal. E acaba que, como eu falei, é um setor difícil, tem muita gente que quebra por conta disso, né? Não sabe fazer conta. Então, a JSL é um grupo que faz muita conta e eles fazem assim um planejamento de contrato que é assim, uma coisa que é bem, bem profissional. Então, por exemplo, se uma empresa contrata eles para fazer uma determinada trajetória da fábrica, uma trajetória repetitiva, né, da fábrica para São Paulo, para a cidade de São Paulo. Eles vão olhar qual que é o melhor modelo para aquela trajetória, dada a elevação, a queda e tal, quantos litros de combustível tem que ir no caminhão para poder otimizar ali a trajetória. Como eu falei, o modelo do caminhão, eles pegam o caminhão, fazem a trajetória, calculam exatamente quanto que gastou de combustível, quanto tempo foi, qual é a hora, né, assim, se vai ter trânsito, não vai ter trânsito. Então, eles calculam tudo ali para chegar num contrato que faça sentido. Ó, essa aqui é a minha margem mínima, esse aqui é o meu custo, isso daqui é o contrato. E aí, no contrato, obviamente, tem cláusulas de reajuste de combustível, né, que interferem no custo.
Então, tudo isso é feito de uma forma muito profissional e financista, como eu falei, ao contrário de boa parte do setor que é extremamente informal ainda, que eu falei, como eu falei, né? Funciona muito na base da experiência, mas a gente sabe que nem sempre a experiência ela é otimizada, né? E aí tem a distribuição urbana, isso aqui é principalmente Ambev, né? Pega lá da distribuidora, da distribuidora principal e leva nas distribuidoras dentro da cidade e tal. E a armazenagem que eles são contratados para operar hubs de logística, né? Então eles operam lá as empilhadeiras, organizam tudo certinho para o cliente e tal. Aqui as vantagens competitivas eu comentei já, né? Então amplo acesso a capital, os competidores não têm o mesmo porte, e inclusive os competidores não terem o mesmo porte que ela e terem dificuldade de acesso a crédito, combinado esse cenário de aumento do preço do caminhão, fez com que muita gente não tivesse condições de continuar crescendo a escala, né? Então, como o caminhão ficou muito caro, muita gente passou a não expandir, né? Começou uma racionalidade maior no mercado por conta disso. Até porque é importante comentar isso também. No mandato da Dilma, teve um programa que ficou muito famoso, que era de incentivo à compra de caminhões. Então, muita gente comprou caminhão naquela época, e esses caminhões meio que... muita gente virou caminhoneiro também nessa época, e trouxe uma irracionalidade muito grande para o mercado. E aí, depois do Covid, deu talvez pudesse, assim, dá para interpretar como sendo um catalisador para um aumento de racionalidade do mercado, que muita gente quebrou, e também porque esses caminhões começaram a ficar muito velhos e ineficientes também. Então, mesmo que o cara não faça conta, ficou um drama muito grande, né? Porque o caminhão começou a gastar muito diesel, né, para operar. Tanto é que teve várias greves dos caminhoneiros aí, né? Já era um sintoma disso, né? Que na verdade esses caminhoneiros eles não estão tendo rentabilidade o suficiente como tinham antes, quando o caminhão era novinho, né? Só que os caras não fazem conta e acaba culminando nisso, né? Então tudo isso para falar o quê? Que o setor está ficando mais racional. E a tendência é que isso continue cada vez mais à medida que esses caminhões da época da Dilma fiquem mais antigos, né? E até antes disso também, né? A frota de caminhões está envelhecendo bastante e esses caminhões antigos estão perdendo a eficiência. A confiabilidade já comentei. Então aqui está uma figura da distribuição, né, do mix de receita delas, vários setores diferentes, né, como eu falei, é uma empresa super resiliente, inclusive concentração de cliente também não é um problema, é bem disperso a concentração de clientes deles. Isso aqui eu comentei já também. Então, riscos eu diria que principalmente uma alocação de capital, né, de M&As, mas a gente sabe que o Ramon é um cara bem confiável para a questão de racionalidade ali de M&As. A alta repentina dos combustíveis é um fator importante, porque apesar de eu ter comentado que eles têm contratualmente essas cláusulas de reajuste de combustível, não necessariamente a temporalidade do reajuste vai ser favorável, né? Então, se tiver uma alta muito rápida nos combustíveis, às vezes você não vai conseguir repassar no mesmo dia, né? Então, às vezes demora, 2 semanas, um mês, e aí isso pode afetar a rentabilidade durante aquele período. Mas, da mesma forma, se cair repentinamente também, o cliente que vai acabar pagando a mais. Mas isso tudo a gente sabe que é conversado, né? Às vezes pode não estar no contrato, mas você pode pedir lá para o cliente e o cliente acabar aceitando, né? Entender que realmente é injusto e tal, e acabar aceitando, e vice-versa, né? Como eu falei, é uma parceria. Então, o cliente depende de você e você depende do cliente também. Então, essa confiabilidade geralmente é o bom senso ali é o que vai determinar. Desaceleração da atividade econômica é um risco, mas como eu comentei, né? São diversos setores ali, sempre vai precisar de transporte,
e eu diria que é uma empresa bastante resiliente, assim, em termos de ciclo macro. A endividamento é bem tranquilo. E aqui, já comentando sobre as projeções, né? Aí é uma projeção bem conservadora, tá? Essa daqui que eu estou fazendo. Eu não estou incluindo nada de follow-on. Eu tô sendo super conservador aqui nas premissas. Na verdade, esse aqui é um modelo, como eu falei, eu não sou analista, né? É um modelo do Guilherme, mas assim, eu sei que está super conservador aqui as projeções. A empresa ela teve um crescimento bastante grande aqui de 50%, 40% em 21, 22, por conta das aquisições, tá? Isso não é tudo crescimento orgânico, mas como eu comentei, depois que adquire, tem um boom muito grande na empresa. Inclusive, sobre as aquisições, eu até esqueci de comentar, aquele múltiplo de 4 vezes e meio ali, EV/EBITDA, que eles pagam geralmente nas empresas, eles pagam por conta do processo de negociação ser bastante honesto. Então, as pessoas que vão ser adquiridas, elas sabem que provavelmente vai ser a única pessoa que vai querer comprar elas vai ser a JSL. Os outros players não têm capacidade de sair fazendo M&A, né? Então, basicamente, é a chance que você tem, né? Ou você vai vender, ou ninguém vai te comprar. Né? Ou você quer continuar operando. Então, por exemplo, um cara que é dono de uma empresa de transporte por 30 anos, quero aposentar. Quem é que vai me comprar? Só a JSL. Se eu quiser pedir um preço muito caro e a JSL não aceitar, eu não vou ter saído daquilo. Então, é bem importante essa observação, né, que também o fato de ser um setor, digamos, ruim, né, em termos de rentabilidade, e aí eu vou falar que a JSL, apesar de estar em um setor relativamente ruim, ela tem uma rentabilidade muito boa, a gente vai mostrar, mas isso faz com que os múltiplos sejam muito baratos para ela crescer via aquisição, que é muito importante, né? Que a gente sabe que tem muito setor que é bom, que tem essa tese de consolidação, só que a empresa acaba comprando as outras empresas muito caro. Então não adianta, né? A tese de consolidação via mercado de capitais, ela tem uma suposição ali que você vai conseguir comprar as empresas por um preço muito menor do que você mesmo vale. Senão não faz sentido, né? A aquisição ela tem que ser accretive, né? Que o pessoal fala. Então, aqui está a projeção de crescimento, é super conservador isso aqui, tá? Assim, desacelerando as aquisições, não fazendo follow-on, o IR efetivo da alíquota, vou até comentar isso depois, mas falando aqui do EBITDA. Então, o EBITDA aqui, eles estão fazendo, como eu falei, aquele trabalho de racionalização das margens das empresas adquiridas, né? Então, por isso que tá crescendo. Tem uma questão de cross-sell e ganho de escala importante também. Então, o sistema tem várias coisas que são centralizadas, né? Então, quando você vai botando mais receita ali dentro, acaba que dá uma diluída no custo, né? Na despesa. Então, para esse ano aqui, a margem vai subir bastante, já vem subindo, né? De 9 meses já dá para ver isso. Para o ano que vem, para frente, é praticamente estável, né? A margem é mais o crescimento de receita mesmo que vai crescer o EBITDA. E o lucro aqui da empresa, o lucro ele vai crescer consideravelmente mais por conta, principalmente, da queda da Selic. É uma empresa que tem uma alavancagem, né, financeira que é importante, e a queda da taxa Selic ela vai ajudar bastante a empresa. Bom, então aqui falando em múltiplos, a gente vê, né, que é uma empresa que mesmo com projeções bastante conservadoras, ela tá com múltiplos atrativos, e aí você tem que somar todos aqueles fatores que eu comentei para ter um entendimento geral da tese, né? Então, é uma tese que ela adquire empresas por 4 vezes e meia EV/EBITDA,
né? Agora, para esse ano, ela tá tradando um pouquinho acima, 5 vezes, mas se for ver 12 meses para trás, ela está tradando consideravelmente superior a isso. Então, toda vez que ela adquire, ela já está comprando uma empresa bem mais barata do que ela mesma, e ela bota essa empresa para crescer bastante, né? Então, é uma tese de crescimento também, e é uma tese que tem métricas de rentabilidade bastante interessantes. E aí, comentando sobre o ROIC e o ROI da empresa, ambas as métricas, né, assumiram uma alíquota efetiva de 25%. A gente é bastante conservador aqui, como eu comentei, né? Então, essa alíquota efetiva de 25% não é a mesma alíquota que a JSL usa para normalizar os resultados dela, que ela usa geralmente 22%. E não é a taxa efetiva que eles realmente pagam, que é muito abaixo disso. Porque, como eu falei, a JSL ela tem os caminhões dela lá, e é a mesma coisa da Vamos, tá? A Vamos também tem essa mesma história. Como ela tem os caminhões dela, muitos desses caminhões eles compram novos, né? A depreciação que é referente à receita, né? Ela é uma depreciação muito mais acelerada do que a depreciação que é da DRE contábil. Então, pelo fato dessa depreciação ser mais acelerada, eles pagam muito menos imposto. Se você continua comprando caminhão, expandindo, né, a sua frota, você vai depreciando esses caminhões num ritmo que é maior do que a depreciação e amortização da DRE para o pagamento de imposto. Então, acaba que você paga muito pouco imposto. Você paga, tipo assim, a alíquota efetiva dela, se você fosse calcular mesmo caixa, ia ser tipo 10%, por aí, 12%, é muito pouco, muito baixo mesmo. Só que esse dinheiro não vai sumir, né? Você está usando esse dinheiro ali que você não pagou de imposto para adquirir outras empresas, pagar dívida, comprar caminhões, enfim. Então, na verdade, essa é uma projeção bastante conservadora, tá? E mesmo assim, se você for olhar o ROI da empresa de mais de 30% aí, né, que está, a gente tem que considerar daí o follow-on. Então, como eu falei, a empresa ela entende que a baixa liquidez das ações é um problema e é uma empresa que gosta de crescer. E a gente sabe que é do grupo Simpar. Então, se você for juntar todos esses fatores aí, eu diria que é bem provável que tenha um follow-on. Vai ser hoje? Eu acho que não. Provavelmente eles vão esperar, né, a ação valorizar mais nesses preços. Eu acredito que eles não queiram vender. A gente sempre pergunta, eles falam que não, né? Que nesse preço não é atrativo para eles fazer follow-on. Então, provavelmente eles vão esperar aí o múltiplo dar uma esticada para fazer um follow-on. E aí, nesse sentido, o follow-on seria bom, né? Eu não gosto muito de empresa que depende de follow-on para crescer e tal, não me é muito atrativo, mas nesse caso, especificamente, eu acho interessante, porque hoje ela trade 2 vezes book aí, né? 2 vezes PVP, e ela é uma empresa que tem um ROI de 30%. Se ela bota esse dinheiro aí no caixa dela, né, vai ajudar a cair o PVP dela, e se ela conseguir empregar esse caixa num ROI, que é o mesmo ROI que tá rodando aí, tudo indica que vai ser bastante interessante para a empresa, até por conta dos múltiplos dela, né, que não são super baratos assim, né? São múltiplos baratos, mas se você empregar o follow num ROI de 30%, vão ficar mais atrativos ainda. Então, eu diria que o case é basicamente esse. Se tiver o follow-on, vai aumentar a liquidez, né, consideravelmente, e aí o mercado vai começar eu imagino, a pagar um múltiplo maior, porque é uma empresa super redonda, ela cresce, tem uma tese de consolidação clara, é uma empresa super confiável. Então, a Vamos, ela era uma empresa que tinha exatamente essas características que eu comentei, mas eu diria que a Vamos, o mercado ficou um pouco decepcionado com a performance que ela teve nos últimos anos, né? Nos últimos 2 anos. No caso da JSL,
ela entregou. Ela não decepcionou absolutamente ninguém. Então, eu acho que, nesse sentido, a JSL merece um super voto de confiança aí, inclusive para crescer financiada por um follow-on, ela já mostrou que conseguiu, mesmo num cenário super desafiador, com Selic crescendo e tal, conseguiu entregar boas métricas, e a gente espera que continue assim, né? Então, o case é basicamente esse. E aí, comentando sobre peers listados fora, né? Esse setor lá fora é super caro, assim. Se você for ver na Bolsa Americana, tá tudo 30, 40 vezes lucro. Essas empresas de transporte tem umas até 50 vezes lucro. É uma loucura. É claro que a gente não espera que seja um negócio assim aqui, né? Mas eu diria que é uma empresa que poderia negociar a um múltiplo muito maior, inclusive um case que eu não sei se é parecido, mas é um case que tem um paralelo interessante ali, que é a GPS, né? É uma empresa de serviços, cresce adquirindo outras empresas, é uma empresa de qualidade, é confiável, assim, é mais ou menos a mesma coisa que a JSL, só que a JSL negociar um múltiplo muito, muito menor, a rentabilidade da GPS é um pouco superior, então realmente merece negociar com múltiplo relevante, mas tem a questão do múltiplo de compra das empresas que ela compra, né? A GPS tem um múltiplo das adquiridas mais esticado, que ela precisa pagar. No caso da JSL, não. Por estar nesse setor, o múltiplo é bem barato, né, das adquiridas. Bom, basicamente é isso. Pô, super obrigado aí pela exposição. Acho que deu para ter uma excelente visão da capacidade de entrega da JSL ao longo do tempo. E uma das coisas que eu até estava conversando com o Malik hoje ao longo do dia, que para mim faz muita diferença, é a boa capacidade de comunicação e previsibilidade que uma gestão dá para o mercado. E isso é uma coisa que é um diferencial, né? Quando você pode confiar naquilo que a gestão está dizendo, né? E é super legal de ver. Eu, aqui como educação, queria saber se o Malek quer começar com as perguntas ou se eu já posso trazer aqui a primeira. Pô, não, eu quero começar, Ulig. Valeu pela educação aí, eu começo aqui. Nilson, assim, o que eu queria entender? Na projeção de vocês, deu para ver que a projeção de crescimento da receita no ano ia caindo ao longo do tempo. Mas a minha pergunta é assim, se os competidores, eles, de maneira geral, não crescem, né, significativamente, imaginaria que em algum momento a JSL, por exemplo, seria muito maior do que um player que ela está comprando, né? Então vamos dizer assim, digamos que a JSL ela tem hoje, acho que você chegou a comentar, acho que 7% do market share. Se ela está comprando um player que tem 2% de market share, tu vê que tem um crescimento razoável, que seria o quê? 1%. Sei lá, 15% de crescimento. Agora, poxa, se ela tem 15% de market share, ela tem 1%? Isso. Tá, mas vamos colocar numa situação então onde ela tenha, chutando um número assim, ela é 5 vezes ou 10 Sim. vezes maior do que o player que ela está comprando. Então ela se torna marginal e quase que talvez irrelevante, né, para o crescimento. Isso Concordo. que justifica, né? Você botou um crescimento muito longo e, pelo que eu entendi, a maior parte dele seria inorgânico. Esse modelo ele não se exaure em algum momento por causa dessa questão dos competidores serem pequenos? Então, é uma excelente pergunta. Eu acho que esse crescimento via aquisição que ela teve agora, ele é um crescimento por fases, né? Então, eu acho que a maior fase de crescimento via aquisição, ela, assim, principalmente em questão de inserção em novos setores, né? Ela basicamente já foi concluída. O que você poderia fazer agora não já foi concluída, mas assim, boa parte já, digamos, já foi concluído. O que você poderia fazer agora seria adquirir dentro do mesmo setor ali que você está atendendo, adquirir em outras regiões, né, para você se inserir em outras regiões ali que ela não está atuando.
que seria bastante importante. Mas, dito isso, ela consegue crescer muito agora via cross-sell, né? Então, pelo fato dela ter entrado em vários outros segmentos agora, se você for pegar boa parte das empresas, elas têm diversos tipos de transporte, elas têm diversos contratos, elas não gostam de concentrar em empresas, né? Depender de empresas que são pouco profissionais. Então, eu diria que, ao longo do tempo, o crescimento inorgânico dela vai acabar se convertendo para um crescimento orgânico, pelo fato dela já ter uma carteira de clientes bastante grande, e o setor, obviamente, cresce, né? O setor de transporte é um setor que cresce bastante, assim, mais do que o PIB. É um setor que cresce geralmente 3, 4, 5% por ano, né? Então, pelo fato desse setor crescer, como você falou, né? Se a gente assumir que os clientes não cresçam tanto, que os concorrentes não cresçam tanto, esse crescimento tem que vir de algum lugar, né? Então, assim, com o tempo, provavelmente vai ser convertido em crescimento orgânico. Mas nada impede também que você não compre várias empresas, né? Para se tornar relevante, né? Você acaba comprando muita empresa ali. Seria um cenário que eu diria que é muito mais para frente, porque apesar assim, dos concorrentes dela terem um tamanho menor, ainda assim tem vários concorrentes que têm um tamanho relevante frente a ela, né? Tipo assim, 10% da receita dela, 5% da receita dela, mas você compra 2 ou 3 desses por ano, já é um crescimento gigantesco, né? Então, ainda eu diria que vai demorar para chegar nessa questão de tamanho não ser muito relevante para ela, né? Agora, sobre questão de novos segmentos, sim, né? Sim, ela já entrou em vários segmentos, tem alguns segmentos ali que ela quer entrar, mas eu diria que o grosso dos segmentos representativos na economia, ela já está inserida ali, e o que abre caminho também para crescimento orgânico. Tá, só um follow-up nessa pergunta. Nesse crescimento de 2024 e 2025, principalmente, né, que eram acima de 20%, eu acredito, Sim. eles já têm uma premissa implícita de uma aquisição que vai acontecer? Ou, na verdade, 26%, né, e depois 15%. Ele precisa Sim. que aconteça alguma aquisição, ou com as que eles já fizeram, eles conseguem crescer isso? Porque... Não, vai ter aquisição ainda. Tá. Vai ter Mesmo aquisição. com Esse mesmo ano, sem aumento de provavelmente, vai ter capital, aquisição. Sim. como você mencionou. Eles têm fôlego ainda para conseguir adquirir novas empresas. Tá. Quer mandar uma pergunta aí, Uliga? Eu posso mandando aqui. Não, peraí. Tem algumas perguntas várias aqui, peraí, deixa eu selecionar algumas. Então, assim, só para reforçar, o que o Malek perguntou foi o que a Andrea também tinha perguntado também, o que se espera em relação a novas aquisições, e ao mesmo tempo ela perguntou se espera o mesmo CAGR, né, o mesmo nível de crescimento. Aí até Então, tá aqui que está diminuindo bastante, né, o ritmo de crescimento, principalmente na receita líquida. Como eu falei, é bem conservador isso daqui, né? Inclusive, como eu falei, o IR dela é muito inferior, na prática é muito inferior ao IR contábil, né? Então, esse dinheiro, ele é bem representativo, é tipo 10%, até mais do lucro, é uns 15% do lucro ali, que na verdade a geração de caixa é superior ao lucro, né, contábil. Então, esse dinheiro tem como você usar para pagar parcela, né? Inclusive é interessante isso, porque geralmente eles fazem um modelo de pagar parcelado. Eles acabam fazendo a própria adquirida se pagar, né? Eles fazem dívida, né? Quando eles compram, eles fazem dívida para pagar uma parte, né? Tipo leverage buyout, né? Fazem uma dívida para pagar uma parte e eles parcelam o resto. E aí, como a própria empresa começa a gerar caixa, ela vai meio que se pagando, né? Então acaba que não compromete tanto o CAPEX orgânico dela. Mas, como eu falei, é bem conservador essa projeção. Muito provavelmente eles vão continuar crescendo tipo 20% por ano.
tipo, em 2025, 2026, mas, assim, para não ficar muito fora da caixa, assim, a gente bota uma queda, vai parar de adquirir muita gente, vai fazer mais CAPEX orgânico, crescimento na perpetuidade, tipo, 5%, que não vai crescer 5%, vai crescer muito mais, né? Mas a gente faz um modelo bem conservador aqui para não ficar um negócio absurdo, né? No valuation, né? E já está bem descontado, né? Se você for ver. Boa, legal. Até se você pudesse colocar, o Yuzu, naquela parte da apresentação onde tem o crescimento médio das recém-adquiridas, que o Júlio perguntou exatamente isso, tá? Aqui. Ali, ó. Então tem aí pelo menos das maiores, né? As que importam mais para o resultado de uma maneira Tem como geral. você pôr, tipo, 25%, vai. Nos próximos 3, 4 anos aí, fácil. A empresa mais que dobra, geralmente. Boa, bem legal. Então, enfim, está respondido aqui, tá? Deixa eu fazer uma pergunta minha aqui, que já é mais com a cabeça um pouco mais do trader, tá? E junta aqui com uma pergunta. Cadê? Eu vi que alguém fez essa pergunta também. Bom, desculpa, não consegui achar, tem muita mensagem. Mas a pergunta é a seguinte: qual o nível de múltiplo justo que você acha que JSL poderia negociar? E se existe algum tipo de trigger que você enxerga para o mercado reprecificar essa ação, ou ela nunca vai ser, assim, não existe um trigger específico que vai fazer essa reprecificação, e sim a entrega dos resultados constantes vai fazendo o papel se valorizar? Certo. Então, eu acho que esse ano de agora, 2024, eu diria que ele vai ser um diagnóstico, um bom diagnóstico, né? Então, vai ter queda de juros. Eu acho que o mercado dos small caps vai dar uma foguetada aí para cima, né? Por falta de palavra melhor. E aí, nesse sentido, a gente vai ver se a JSL vai precificar ou não, né? Entregando ótimos resultados, né, esse ano e crescendo bastante em relação ao ano anterior. E aí eu diria que se não subir esse ano, né, substancialmente, está até subindo aí, mas se não subir bastante esse ano, eu diria que não vai ter jeito. Aí ou vai ter que ter follow-on, ou o papel vai continuar só no carrego, né? Então, traduzindo aqui para o pessoal que não está muito acostumado com esses termos, né? A empresa ela está tradando a 9 vezes lucro para esse ano. Ela vai crescer aí para o ano que vem, até tá aqui a cola, né? O lucro dela vai crescer aí para o ano que vem, tipo 120 em cima de. Vai crescer uns 30 e tantos por cento, né? 35%. Se ela está tradando a 9 vezes, não subir esse ano, para o ano que vem, se ela continuar tradando a 9 vezes, ela teria que subir 35%. Então, eu diria que a lógica é essa. Então, se ela não subir esse ano, se o mercado subir bastante, as small caps, ela vai ficar no carrego de crescimento do lucro, que não está ruim, né? Porque como ela cresce bastante lucro, 30% ao ano, é bem bom, assim, né? Mas eu acredito que é uma questão de confiança. À medida que o mercado vai pegando confiança, cresceu 30%, cresceu 40%, cresceu 30%, o mercado ele acaba botando no preço, mas aí vai demorar. Tipo, ela vai ficar 9 vezes lucro, vai passar para 10 vezes lucro, 11 vezes lucro. Agora, o que eu espero, assim, que é uma estimativa realista, tá? Eu acho que esse papel conseguiria tradear tranquilamente a 12 vezes o lucro. Tranquilamente. Com a liquidez que está, tudo como está. Mas, dado que o mercado small cap suba, né? Suba aí um pouquinho, uns 10, 20, 30%. 12 vezes lucro para ela tá bom. A gente vê a GPS que trade quase 30 vezes lucro aí, parou de crescer. Então, eu diria que é bem tranquilo falar que a JSL dá para tradear uns 12 vezes lucro. Aí, se tiver follow-on, eu diria que seria o catalisador, realmente. O ideal seria, né, e eu acho que a própria empresa pensa assim, tá? Acho que o ideal seria ela entregar um ótimo ano esse ano, esperar a ação valorizar,
Aí você faz um follow-on quando ela estiver lá perto dos 12 vezes lucro, 11 vezes lucro, você faz um follow-on, joga dinheiro na empresa, a empresa vai continuar comprando para caramba, né? Vai continuar esse ciclo de aquisição disciplinada, porque, como eu falei, a empresa ela realmente mostrou que tem uma disciplina muito grande. Então, ela vai continuar esse ritmo de aquisição, boas aquisições baratas e tal, rentáveis, vai continuar crescendo lucro para caramba. Nesse cenário, que é o que um pouco que a GPS viveu aí no último ano, né? E aí, nesse cenário, o mercado vai botar a ação lá para cima, né? Com liquidez e tudo, né? Que vai ter com. E aí, assim, se ela fizer um follow-on agora no fim do ano, já tendo entregado tudo isso, provavelmente vai ter demanda institucional que adora esse tipo de ação, né? E aí vai ter a base acionária vai melhorar muito a qualidade, enfim, aí vira aquele ciclo positivo da A small máquina cap. que eu Ela digo, vai né? acabar. Exato. Aí ela vai acabar ficando cara, né? Algum dia espero que ela trade aí a tipo 15, 16 vezes lucro, 20 vezes lucro, não sei. Mas eu imagino que assim, 12 vezes lucro seja bastante ok aí para falar que ela chega. Boa, legal. Eu tenho essa visão para Simpar também. Mas assim, o múltiplo da Simpar tá até pior do que a da JSL, né? Bem pior, na verdade. E com razão, né? Vamos ser sinceros. A JSL, ela tá, assim, Não mostrou se que é muito compara. mais confiável. Sim. Boa. A última pergunta aqui, já que você falou de follow-on, que tamanho você acha assim que seria o follow-on da JSL, assim, aquele padrão de 10, 15% do market cap, ou, enfim, você acha que poderia ser algo muito mais agressivo? Eu acho que uns 15, 20%, eu acho tranquilo, né? Porque, como eu falei, o Grupo Simpar, ele tem muito, né? Tem pouco free Uhum. float. Tem até aqui, 70 e aqui, 71, 72% da empresa. Eles podem vender 20% e ainda ficar com 51, né? Deixar ser diluído, né? Em 20%, aí fica com 51, que já é uma diluição bastante grande, né? Seria 20 sobre 70 do capital. A empresa iria aumentar bem mais que isso, né? Então, eu acho que tem um potencial follow-on aí muito grande para a JSL e o Grupo Simpar ainda iria continuar controlador. Mas, como eu falei, assim, nos últimos tempos é a empresa que tem maior qualidade no Grupo Simpar, então acredito que eles não queiram vender barato também essa empresa, tá? E aí, nesse sentido, eu acho que talvez eles façam tipo pílula, né? Bota assim 10, aí deixa o mercado precificar ela melhor, aí bota mais 10 e fica fazendo isso, né? Talvez seja uma estratégia interessante também para o Grupo Simpar. Até porque o próprio Grupo Simpar promete que quer zerar a dívida da holding, né? Como eles vão fazer isso, é um dos modos de fazer isso. Só isso não vai bastar, né? Mas Uhum. uma coisa que ajudaria seria também eles fazerem isso. Bom, eu tenho uma Boa, pergunta legal. aqui, Oliver. Posso passar na frente aí da fila? Não, mentira, pode sim. Boa. Ilzo, assim, uma pergunta que eu tenho e vai muito na linha que você falou da questão tributária e também sobre as projeções futuras, né? Tudo bem que o histórico da empresa, né, você falou, anteriormente ela era a própria Simpar, né? Então talvez não Sim, seja tão justo olhar muito para trás. Mas ainda assim, né, quando você olha para 2022, né, nos últimos 12 meses você teve uma questão ali, eu não sei se é não recorrente ou se ela é recorrente, mas foram mais de 300 milhões ali de ganhos em créditos fiscais, né? sim, Que se você for na linha de outras despesas, né? E aí sim, talvez isso que tenha jogado essa margem EBITDA tão para cima, né? Isso daí tem um efeito, pela conta aqui de padaria que eu fiz, mais ou menos 5 pontos percentuais da receita. Então, se a margem EBITDA é 17, sem esse efeito ela teria sido 12, né? Então a pergunta é assim, esse tema ele é recorrente para frente, assim, na tua projeção eu vi que a margem EBITDA segue subindo, assim, sendo que me sim. parece que a margem recorrente deveria ser mais baixa, ou então pelo menos quando o crescimento reduz, essa margem deveria cair, pelo menos com a redução desse efeito, né? Eu não queria entender assim se esse racional meu tá certo ou por que ele tá A errado. gente vai ver, por exemplo,
no resultado do quarto TRI aí que vai sair, a gente vai ver que a margem EBITDA, na projeção, né? Que eu espero que seja assim, né? Que a margem EBITDA, ela já deu perto aí dos 19, né? E aí sem ganho tributário, sem essas coisas todas, né? Que realmente é não recorrente, né? Então, a gente já vai dar para ter uma boa estimativa aí, que é inclusive fruto daquela questão lá que eu falei da IC, né? Que eles compraram a IC e todo mundo, assim, a própria empresa, ela estimava que a margem EBITDA dela ia cair bastante depois da aquisição da IC. E não foi o que aconteceu, porque as outras empresas cresceram tanto a margem que acabou compensando a queda da margem com a aquisição da IC. Então, acaba que eu diria que sim, essa margem EBITDA de 19%, 20% ali é uma margem recorrente, sim, e vai ser operacional. E por isso que eu falei, né, que a JSL ela vem entregando, porque de fato a rentabilidade dela vem subindo bastante, assim, a de fato recorrente, né? E a gente vai acabar vendo isso aí no próximo TRI, o resto desse ano. Mas por que essa rentabilidade ela aumenta tanto no quarto TRI? Por que ela não aumentou do primeiro para o segundo ou do segundo para o terceiro? Teve um aumento sim, mas em grande parte por causa dessa questão de outras receitas ali, parece que não recorrente, né? Essa questão do encerramento, né, da não continuação, digamos assim, que eles não podem simplesmente encerrar, né, tem que cumprir o contrato e tal. À medida que essa safra de contratos com baixa rentabilidade, Tá. como eu falei, a IC foi uma adquirida bem relevante, era das top 10 ali, né, e tinham contratos com margem muito ruim. Então, você vai descontinuando, você vai tirando eles fora, e aí você vai vendo a margem evoluindo, né? E também a própria empresa, ela, à medida que vai encerrando os contratos antigos, ela também sempre vai botando a margem para cima, né? Então, não só da IC, como os próprios contratos dela, ela tem conseguido esse poder de barganha relevante aí, principalmente por conta da evolução do próprio setor, né? Que eu comentei. Assim, os autônomos, eles estão perdendo muito a competitividade, né? Acaba que os autônomos, tipo, eles conseguiam praticar um preço irracional há 3, 4 anos atrás. Hoje em dia, muitas vezes eles não conseguem. O preço da peça do caminhão explodiu para cima, o diesel está caro. Então, todos esses fatores fazem com que eles acabem perdendo competitividade. E aí o mercado acaba ficando mais racional. Então, essa alta na margem EBITDA da empresa é reflexo não só da própria empresa melhorar processo, né, fazer tudo isso que eu comentei, mas também é um setorial ali, né, uma mudança de paradigma setorial que está ocorrendo na empresa, que é o natural, né? Na verdade, não é uma coisa inesperada, é uma coisa que era esperada, mas que demora a acontecer. Boa, legal. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Você tem aí, Malek, mais alguma pergunta? Sim, eu queria entender assim, ainda nesse ponto de margem, né, por que ela continua a evoluir ao longo do tempo ali, né, conforme o crescimento da empresa vai reduzindo, a empresa continua ganhando margem e EBITDA ali ao longo do tempo? Você acha que as aquisições, de repente, elas se tornam cada vez mais accretive, talvez, para o negócio? Como é que deveria se comportar também a questão da alíquota, né, de imposto? Ela deveria... a trajetória dela seria de convergir para os 34% em algum momento, né? Como é que fica a rentabilidade da empresa nesse cenário? Assim? Será que ela poderia chegar num momento onde talvez a receita cresça e o lucro fique de lado por causa desses efeitos? Que não falei, eu vou primeiro responder a pergunta da margem EBITDA e depois eu respondo da questão do IR, né? Então, a margem EBITDA, o setor de logística, no geral, ele é um setor que tem um ganho de escala relevante, né? Então, se você tem um caminhoneiro que você vai crescendo, né? Você vai entrando em novas regiões, você vai conseguindo novos clientes. Então, o caminhoneiro vai lá para, sei lá, para Recife, e depois de Recife ele tem que voltar para Goiânia.
se você tem, assim, cada vez mais clientes em Recife, cada vez mais clientes em Goiânia, cada vez mais caminhoneiros que são seus parceiros nos dois lugares, você vai conseguindo contratos cada vez melhores, né? Se um cara é pequeno, muitas vezes ele vai negociar com um cara, um cliente, um caminhoneiro e tal. Ele vai crescendo, ele vai tendo acesso a diversos contratos de transporte de diversas formas diferentes, né? Então, acaba que esse ganho de escala é relevante para empresas de transporte. É uma das justificativas que as empresas gringas elas tradam a múltiplos muito elevados, né? Que o mercado adora essa história de ganho de rede, né? Assim, efeito de rede de ganho de escala. Então, tem esse efeito que é importante, e aí ele basicamente não está inserido aí dentro da projeção, tá? Tipo, 19,4 vai para 20,5, ganha 1% de margem, é muito pouco. Tem a diluição das próprias despesas como se fosse despesa fixa, né? Não é exatamente fixa, mas assim, é o sistema lá que tem sistema para tudo, né? Então, o sistema do controle lá dos caras, né? Você pode ter um ganho de escala relevante, os executivos, né? Enfim. Então, o salário dos executivos diluído numa base maior é mais nesse sentido, tá? Que a margem tá subindo ao longo do tempo, mas é praticamente o efeito, se você botasse 19,4 de 2023 para frente, você teria praticamente o mesmo resultado, tá? 1% só de crescimento de margem. Agora, em relação ao IR, é uma pergunta interessante, porque esse efeito de postergação do IR, ele só acontece quando você cresce, né? Você vai comprando caminhão. Se você só renova a frota ali, você para de crescer a frota, você não tem mais esse efeito. Agora, aí você começa a pagar o normal. O que é o normal no caso da JSL? É abaixo da 34%, tá? 25% é o normal. Considerando que eles vão perder o incentivo do ICMS. Se você considerar o incentivo do ICMS, é 22%. Então, eles têm vários benefícios fiscais ali que fazem eles terem uma alíquota efetiva menor do que 34%, tá? Mas aí é essa diferença entre a alíquota efetiva da contábil e a caixa, né? A alíquota efetiva caixa, que eles desembolsam dinheiro para pagar na receita, bem menor do que a contábil, né, que a gente usa para projetar esse lucro líquido aqui. A gente já está considerando IR de 25%, tá aqui. Não está considerando essa questão caixa aí, não sei o quê. Mas é uma questão relevante. Inclusive, para Vamos, isso faz muita diferença, tá? É uma questão importante que você tem que levar em consideração na Vamos também. Beleza. Uma perguntinha aqui do Guilherme foi se poderia comentar um pouco mais sobre a Truckpad, como vê o futuro dessa empresa. A Truckpad é bastante interessante. Eu e o Guilherme, a gente foi visitar lá o CEO, o escritório, né, da JSL, e aí a gente foi conversar tomou um café lá com o CEO da Truckpad. É bem, bem legal, né? O que é a Truckpad, né? Para quem não sabe, é uma adquirida aí que eles fizeram em 2020, a aquisição, 2022, desculpa, tá aqui. E ela é tipo uma startup. Então, apesar de ser uma startup, o Fernando Simões ele falou com o fundador lá da Truckpad que startup ou não startup não pode queimar a caixa. Então, ele tem um trabalho complicado lá, né, que é tocar startup dentro do grupo Simpar, né, especificamente na JSL. E é uma startup que é basicamente como se fosse um Uber de frete. Então, o cara bota lá na plataforma lá, sou caminhoneiro, eu tenho caminhão de tal tipo, beleza, tá lá. E estou disposto a ir para um raio de tantos quilômetros, e estou disponível tais dias, por exemplo.
Aí o preço, ele dá um range ali e pronto. Aí tem as empresas e elas entram no site, elas mandam também os pedidos delas e aí é um hub ali para juntar os dois, como se fosse um Uber, né? Ele é o maior, né, que faz isso hoje no Brasil. Tem concorrentes, mas é o maior. E eles querem plugar muitas coisas da JSL dentro da empresa, né? Porque, como eu falei, é uma startup, então ela já não entrou dominando tudo, não, né? Eles foram com calma, ó, tá bom, se a Trackpad está separado aqui da JSL, você tem que gerar a caixa sozinho, a gente não vai te ajudar em termos de... Tipo, a gente não vai comprometer a nossa operação para te ajudar, mas a gente pode usar o seu serviço e você cobrar a taxa que você cobra para qualquer outra pessoa, para a gente usar o seu serviço também, desde que a gente se beneficie. Então, é uma relação ali meio que independente, né? E aí a Trackpad está crescendo para caramba, fazendo esse trabalho, né, de tipo Uber de frete, é o maior e está crescendo cada vez mais. Eu acho bastante interessante. É uma opcionalidade na tese, né? É uma opcionalidade bastante interessante, mas a gente não conta muito isso para o valuation. Boa, legal. Malek, quer fazer a finaleira? Sim, vamos lá, porque senão também a gente rouba a noite toda do Yuzo, né? E aí não dá. Mas vamos abusar só mais um pouquinho. Assim, a minha dúvida voltando no tema das aquisições, uma coisa que me assusta um pouco, não é assusta a palavra, mas eu não me sinto muito confortável com essas teses de muito crescimento inorgânico, né? Eu queria te perguntar assim, você não principalmente quando você fala de uma empresa maior, ela para continuar crescendo a taxas, sei lá, acima de 10%, ela vai ter que comprar muita gente. Que tipo de problema poderia ter numa integração, talvez? Por exemplo, a gente viu isso numa tese de IPO recente que foi a Ambipar, né? Que ela comprou 1 milhão de Sim, empresas, era uma aquisição por semana, e no fim do dia não deu certo, né? sim, Esse é um risco, de repente a JSL daqui a 2 anos pode virar uma Ambipar, comprar muita gente, não dá certo, isso é um problema. com certeza. E existe algum caminho para ela crescer acima de 10% ao ano de forma orgânica? Ela cresce organicamente mais ou menos 10, 15% ao ano, organicamente. Então, é uma empresa que continua crescendo organicamente, só que as aquisições elas dão um boost muito grande, né, na empresa, né? Então, ela só consegue crescer esses 50 aí, fazendo aquisição, claro, né? E aí, nesse sentido, sim, é um risco. Até botei na descrição de riscos ali essa questão dos M&As, porque é um voto de confiança muito grande que você tem que dar na gestão nesse tipo de tese, né? A gente sabe que tem muito risco, a gente sabe que tem como você comprar caro, tem como você comprar coisa que você não entende, tem muito conflito, né? Então, muito ego envolvido, assim, muita coisa ali por trás das cortinas que a gente muitas vezes não vê, mas acontece, né? Então, são grandes dificuldades ali que tem por trás desses processos de M&A, mas o fato da JSL estar sendo líder de mercado há 20 anos, ela conhece muita gente, né? Então ela já está meio que familiarizada com o processo, com a reputação, como as empresas operam, quem é quem ali do setor, ela tem uma expertise muito grande nesse sentido. Então, eu acho que mitiga um pouco essa questão de comprar um cara que era ruim, achava que era bom, mitiga um pouco. Agora, outra questão que é interessante também é que eles deixam os donos das empresas ainda nas empresas, né? Tipo, muitas vezes dão ação para alinhar o cara, que é o caso, por exemplo, do Ramon, né? Que é o CEO hoje. Ele é um cara que era da Fadel e está na JSL, então muitas vezes, a maioria das vezes, né, sempre que possível, eles deixam o antigo dono da empresa continua operando a empresa, então eu acho que isso é uma coisa que também mitiga esse risco, e como eu falei, a gente sabe os múltiplos que eles pagam, eles mostram, que é diferente da Ambipar, né, não sabia quanto que estava pagando, não sabia quem era o dono, não sabia. A JSL,
ela faz a apresentação, tipo, ela mostra, ó, a apresentação da aquisição da fulana de tal, mostra lá os números, mostra os clientes, o cara vai lá, fala, apresenta, então os múltiplos estão claros para todo mundo ver. Eu acho que dá para dar assim um voto de confiança, dado o histórico de entrega deles, eu dou esse voto de confiança para crescimento via M&A. Boa. Respondido? Respondidíssimo, né? Bom, Yuzu, então queria te agradecer aqui pela participação no nosso Master Pitch, ou Vale a Pena Investir. Foi super rico. Na verdade, ouvir. tem uma última, né? Tem uma última pergunta, que é, Yuzu, agora a pergunta talvez mais interessante, né? Que é, qual que é o próximo convidado que você queria ver aqui apresentando uma tese? Boa pergunta. Pô, é pior que eu não tinha pensado, né? Você tinha falado que ia fazer, mas eu achava que era depois que você ia perguntar. Pode ser alguém da própria casa, tá? Ó, eu até gostaria, ó, já sei. Eu gostaria que o Ronaldo que você apresentar Enalta aí. Eu acho que ia ser uma baita apresentação, viu? O Ronaldo. Tá boa. Eu nem sei o sobrenome dele. Mas ia ser uma baita apresentação. O Ronaldo é o cara que mais conhece de Enalta, sem ser os caras da empresa, é o que mais conhece, sério. Ele conhece muito da tese. Mais, né? Exato. Ele conhece até mais. Vamos ver. Boa, então, beleza, legal. Yuzu. Obrigadão, cara, pelo seu tempo aí, foi bacana pra caramba. Vai ficar gravado e depois a gente publica aí. Beleza. Fechado. Quer deixar uma palavra final aí, Yuzu? Eu gostaria de agradecer o convite. Gostei bastante de apresentar. As perguntas foram muito boas também. E me colocar à disposição. Se quiserem depois fazer um outro desse ou qualquer coisa, eu estou aí disponível. Agora já era, né? Deixou a porta aberta. Fechado, então. Bom, brigadão, Yuzu, mais uma vez. Malek, pessoal que assistiu a gente até aqui, obrigado pelas perguntas e até a próxima. Valeu. Valeu.